vamos voltar para o Maurício Saraiva, porque a gente ainda não falou do Inter, né, Saraiva? Que não mudou a situação, mas manteve-se na zona de conforto, certo? Ele agora tem, Barreto, 5 pontos em relação ao quinto colocado, que é o Juventude, o também gaúcho Juventude. O Internacional já tem uma diferença de pontos em que, mesmo perdendo a próxima rodada contra o ABC lá em Natal, ele ainda assim não sairia do G4. Mas nem é nisso que o torcedor do Internacional mais pensa a essa altura, e sim na evolução que o seu time vai mostrando. Chegou a 4 vitórias consecutivas, sendo essa última com o Londrina, contemplando a semana de treinamentos de uma outra forma. Nas vezes anteriores, o Inter teve bom desempenho e bom resultado. Desta vez contra o Londrina, o Inter jogou menos do que nas outras 3 vezes. Mas aí fez muita diferença a semana cheia de treinamentos que ele teve, porque todos os gols do Internacional foram de bola parada. E é certo que a bola parada não é um acidente de percurso. Treinadores treinam exaustivamente a bola parada. Tanto na cobrança de falta do D'Alessandro, que deu no gol do Cuesta, como nas outras 2 cobranças de escanteio do Camilo, nos 2 gols de cabeça do Klaus. Então, a semana de trabalho dessa vez não valeu para o Inter jogar bom futebol com bola rolando, mas valeu porque foi treinado uma jogada de bola parada que lhe deu a vitória. Foram 3 gols nessa modalidade. E uma discussão que começa a acontecer e deve mesmo avançar é a respeito de D'Alessandro Camilo. O D'Alessandro é titular, segue sendo o melhor jogador tecnicamente do elenco, nenhuma dúvida quanto a isso. Me parece que merece continuar sendo, sim, um dos jogadores entre os 11, o capitão do time, o pensador. A diferença é que agora o Inter tem uma peça de reposição que faz com que o D'Alessandro não deva começar 10 partidas consecutivas da Série B. 3 dessas 10 pode começar o Camilo e o D'Alessandro ficar no banco de reservas. E isso não será um desmerecimento ao D'Alessandro, nem o início de uma transição para tirá-lo do time. É para preservá-lo e ele poder jogar o melhor futebol que ele pode a essa altura do campeonato. Essa é uma discussão que vai causar muita paixão por aqui, porque há colorados que vão entender que, de fato, o D'Alessandro precisa ser preservado porque já não joga em alta performance de terça a sábado, mas outros tantos colorados vão achar que é um insulto, que é um ultraje imaginar tirar o D'Alessandro para o Camilo ser titular e o D'Alessandro sentar no banco. Como o Guto Ferreira não vai tomar decisões apaixonadas e sim em cima de racional, de sensatez, isto é uma coisa que deve acontecer. E aí eu estou dando a minha opinião. O D'Alessandro é titular? Sim, mas ele não é mais titular de 10 em 10 jogos. 3 desses jogos, por exemplo, ele pode ficar no banco para jogar o Camilo, que toda vez que entra, dá a resposta. Acabou de acontecer no sábado contra o Londrina. Só um parênteses, me permita aqui. Claro. Com relação ao negócio de calendário que a gente estava falando, eu fui buscar o exemplo do Real Madrid, só para ficar na questão da Europa, que foi o time que avançou mais longe, foi campeão do mundo. Com a final do Mundial, diante do Kashima, foram 60 jogos do Real Madrid. O limite jogos... é 65. Se você ganha a 60 Copa do Rei na cravados. Espanha... Os clubes brasileiros vão bater em outubro, já estão batendo. O Grêmio fez 50 ontem. Claro, se você somasse mais 20 do campeonato de Madrid, É isso. ele jogaria 80. Campeonato de Castilla e León, né? Real Madrid, Toledo. Vamos lá. Só para fechar com o Maurício Saraiva, não deixa de ser interessante que o Camilo tenha começado a se sentir desconfortável no Botafogo com a contratação do Montijo, né? Sim. Que é um jogador que chegou para ocupar um espaço de destaque, mas que não tem, né, aquela mesma pegada física, obriga a uma mudança de padrão. Depois disso, o Montijo já foi embora. O Camilo não conseguiu recuperar seu lugar no time do Botafogo e foi para o Inter, que tem o D'Alessandro. E aí dá para fazer um paralelo também no D'Alessandro com o Nenê, por exemplo. Quando o Saraiva cita a questão de não ter o protagonismo e o espaço que tem hoje. Mas aceitar o projeto. Aceitar o projeto. Mas a transição parece evidente. O D'Alessandro fala em parar. É final de ano, né, o Saraiva? Para, né, Saraiva? Lino e amigos, ele não chega a falar ao microfone paro no final do ano. Isso só parece ser a lógica do que se vê, do rendimento dele, da idolatria que o torcedor continua tendo por ele e a possibilidade do D'Alessandro, que é um cara muito inteligente, tem muito senso de oportunidade. Você imagina o D'Alessandro fechando 2017 com o Inter subindo de volta ao seu lugar à Série A. O que terá sido a trajetória do D'Alessandro se ele encerrar a carreira nesse momento? Ele vai ter começado no Inter em 2008, sendo campeão da Sul-Americana logo na chegada. 2 anos depois, ele é campeão da Libertadores da América como protagonista. E no seu último ano, ele ajuda ou é protagonista também da subida do Inter à Série A.
E com um detalhe extraordinário para ele. No ano que o Inter caiu, o D'Alessandro não estava no Internacional, estava no River Plate. Então, se há um momento para o D'Alessandro, e não vai ser eu que vou decretar isso, pelo amor de Deus, mas se há um momento para o D'Alessandro fechar uma história espetacular, linda, brilhante no Inter, é começar campeão em 2008 e terminar 2017 levando o Inter de volta para o seu lugar, que é a primeira divisão. Mas não se fala sobre isso, nem se pergunta sobre isso para o D'Alessandro, porque as perguntas são mais pontuais, né? Mais em cima do que está acontecendo. O Camilo recentemente deu uma entrevista e muito ponderada, até porque ele já trabalhou com o Guto Ferreira, que já deve ter conversado com o Camilo sobre esse contexto. E o Camilo deu uma entrevista dizendo mais ou menos o seguinte: tudo tem o seu tempo. Não vou apressar as coisas, o Guto sabe o que faz e por aí afora. Deve ter também algum sinal de que vai ser mais utilizado e às vezes vai começar uma partida, porque esta é a lógica. Senão você vai ver o D'Alessandro começando todos os jogos, eventualmente rendendo pouco. Por exemplo, contra o Londrina ele não jogou bem. E daqui a pouco está o torcedor apupando, vaiando, murmurando para uma atuação do D'Alessandro, o que é impensável hoje em dia, né? Então isso vai ter que ser colocado de forma muito sensata pelo treinador e ele é bem pago para isso, o Guto Ferreira, que foi aplaudido pela primeira vez no alto-falante lá antes do jogo, quando anunciado o time e depois a voz do poste, né? A voz do alto-falante anuncia: treinador Guto Ferreira, teve aplausos pela primeira vez para o treinador do Internacional.